comigo em todo tempo. A igreja louva a Deus. Amém, irmãos? Quem tem harpa, levanta assim com a então a festa vai ser bonita. Senhor está comigo em todo tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Roda-me Santa Línia ao seu sustento, me agrada comigo.
parte da sabedoria de Deus com a finalidade de
ministração da palavra ou pregação. Esse dom, prestem atenção, este dom é dispensado pelo Espírito de Deus para nos dar capacidade de sabedoria, de entendimento na hora da pregação ou interpretação da palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. É de grande valor na tarefa de aconselhamento. É por isso que eu digo aos irmãos que nunca procure se aconselhar com alguém que dá o seu próprio parecer. A sabedoria vem de Deus através da palavra de... Pode ser o pastor Erivel, se ele for dar o seu próprio parecer sem usar a Bíblia, não está correto, né? A sabedoria de Deus é essa daqui. E ele mesmo nos ensina isso. Ou seja, aconselhamento em situações que demandam uma orientação sábia. Normalmente, é muito notada no ministério pastoral. Esse dom do Espírito de Deus capacita o homem ir de frente, o obreiro que quer ser um ministro da palavra, do Evangelho, o obreiro que trabalha com aconselhamento, uma serva de Deus que trabalha também no aconselhamento, que ministra também. Esse dom está disponível para a igreja do Senhor. Nosso Deus é o dom da sabedoria. É uma parte da sabedoria de Deus que está composta em nós, seres humanos. É maravilhoso entender isso. Lucas capítulo 10, versículo 21, Jesus disse algo. A Bíblia diz que naquela mesma hora, Jesus alegrou-se no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes, mas as revelaste às criancinhas. Assim o é, ó Pai, porque assim te aprouve. O dom da sabedoria, Paulo diz aqui que Deus deu aos seus servos, aos seus santos. Jesus disse que esse dom está oculto aos sábios e inteligentes desse mundo. Eles não conseguem compreender as coisas de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos na doutrina passada que as coisas do Espírito Santo, os dons espirituais, discernem-se espiritualmente. Logo, a sabedoria do mundo é animal, é diabólica, é terrena. A sabedoria de Deus não, é perfeita, é maravilhosa. Nós lemos em Efésios capítulo 4, Paulo falando para os irmãos acerca da sabedoria que ele tinha recebido de Deus. Sabedoria de expor o reino de Deus aqui na terra. Paulo, no capítulo 3 de Efésios, versículo 4, ele diz: quando vocês lerem o que eu escrevi acerca do reino, vocês compreenderão o tamanho do conhecimento que eu tenho adquirido da parte de Deus. Oh, glória! E, irmão, a gente começa a perceber quando o irmão está dotado pelo dom espiritual, porque ele é diferente quando ele está na ministração da palavra, porque ele tem um entendimento sadio na palavra de Deus, e todo o seu proceder é para a edificação uns dos outros que está em volta. Ele não está preocupado em ser o melhor, ele não está preocupado em ganhar status, ele está preocupado em trazer alento para os que estão próximos a ele, louvado seja o nome do Senhor. Ele está preocupado em trazer uma direção sábia, uma direção divina. Ele está preocupado em trazer edificação para aqueles que estão em volta e aqueles que estão buscando o reino de Deus. E eu espero nessa noite estar pregando para uma igreja que está buscando o reino de Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Tem sabedoria de Deus para mim e para você. Aleluia! Oh, meus irmãos, como é maravilhoso quando a gente começa a se aprofundar na palavra de Deus. Esse dom é um dom maravilhoso. Paulo diz, pelo mesmo Espírito, é pelo Espírito Santo que nós recebemos esses dons maravilhosos. Glória a Deus. Esse dom, meus irmãos, ele tem uma finalidade. Por isso é que ele se direciona a alguns homens, à liderança, a algumas pessoas que se desenvolvem a trabalhar pessoas. Quando alguém recebe esse dom maravilhoso, através
pessoa é capaz de seguir outros ministérios em volta a crescer. Porque a sabedoria começa a chamar a atenção daqueles que a buscam. Quando era assim com o rei Salomão, viu pessoas de todos os lugares ver com seus próprios olhos a sabedoria do rei Salomão. Capítulo 12, 1 Coríntios, versículo 28. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode ler comigo o que diz a Bíblia. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Encabeça-se aqui, meus irmãos, o dom da sabedoria. O dom da sabedoria vai fazer com que quem está em volta crescer em sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Começa a se desenvolver outros ministérios, porque a gente começa a compreender o que a palavra está dizendo para nós. E o texto diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cada vez mais que nós conhecemos a Deus por intermédio da sua palavra, nós entendemos o que está disponível para nossas vidas. Oh, glória a Deus. Nós compreendemos o que Deus disponibilizou para mim e para você, meros mortais que somos. Mas que Deus quer usar a minha vida e a tua vida na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz então, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, Paulo está dizendo: olha, foi com sabedoria de Deus, eu como sábio arquiteto, coloquei a pedra fundamental da igreja. Mas aquele que for construir sobre este fundamento, que é Cristo, veja ele como cria, como faz a sua obra. Paulo está dizendo que usou a sabedoria de Deus e colocou a base, o firmamento, oh glória, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ei, quem tem este dom é uma pessoa sábia, é uma pessoa que está firmada na rocha, é uma pessoa que tem entendimento de Deus, oh glória, é uma pessoa espiritual, é uma pessoa que está fazendo, está se dedicando à obra do Senhor na terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos no um dos primeiros dons espirituais, e como eu falei para os irmãos, me detive um pouco nesta mensagem, nessa ministração, acerca deste dom da sabedoria. E se der tempo, nós entramos no próximo, que é o da ciência. Nós quero convidar os irmãos compreenderem a execução deste dom, as maneiras com que você vivencia esse dom no dia a dia, na sociedade, na igreja, na família. O dom da sabedoria é algo maravilhoso, louvado seja o nome de Jesus. Por exemplo, quando surgem problemas na congregação, quando surgem problemas no ajuntamento, quando surgem problemas na família, quando surgem problemas na nossa própria vida, o dom da sabedoria de Deus vai nos dar discernimento e entendimento do que devemos fazer. Oh, glória a Jesus. Por isso, meus irmãos, que quando a palavra nos faz compreender que devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque os dons estão na mão do Espírito Santo, é Ele quem dá a cada um segundo a necessidade. Oh, glória. Por isso é que o apóstolo diz: vocês são templo e morada, Ele está convosco, Ele está em vós, Ele atua nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Eu quero enfatizar isso na sua vida nessa noite. Oh, meus irmãos, como seria bom se nós compreendêssemos a cada momento do nosso dia que o Senhor nosso Deus está conosco, que o Senhor nosso Deus está do nosso lado. É porque volta e meia a gente esquece disso, e aí vivemos uma vida normal como se Deus não estivesse do nosso lado. E aí quando lembramos dele, quando passamos uma aflição, ou quando chegar onde rapaz, eu estou aqui. Ou como seria bom se nós ficássemos em oração. Um nível espiritual extraordinário. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 6 que houve uma dissensão entre os gregos e os judeus. Mas era necessário homens cheios do Espírito Santo para solucionar aquela situação.
E a sabedoria de Deus trouxe aqueles homens, os apóstolos, e disseram: olha, escolham homens cheios do Espírito Santo, capazes, homens que tenham Deus no seu coração para ajudarem a fazer a obra aqui. E a Bíblia diz que são escolhidos 6 diáconos, aliás, 7 diáconos, para ajudar os apóstolos naquela caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Foi de Deus, foi o Espírito Santo, foi a sabedoria que Deus deu àqueles homens de compreender quem era quem no meio do rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui em evidências. É importante nós pararmos e analisarmos, porque nós iremos ver isso acontecendo. Você vai perceber isso acontecendo. Você vai ver isso acontecendo dentro da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Glória. Se manifesta através da sua igreja. E a igreja aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Paulo escreve sobre essa sabedoria. Quando ele diz: eu quero te convidar ao texto. 1 Coríntios capítulo 2. Se você puder ir comigo lá, com gentileza. Capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que o Senhor tem preparado para o seu homem. Oh, glória a Deus. Versículo de número 10 diz: mas Deus nos revelou, pelo seu Espírito, essas coisas que estavam ocultas, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não tinha subido ao coração do homem, mas que estava revelado para aqueles que o amam. Quem ama Jesus nessa noite aqui? Deus nos revelou pelo seu Espírito, e você nessa noite é templo e morada do Espírito Santo. Você sabe a vontade de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O tremendo é porque se Deus habita na vida do irmão Otoniel, o Espírito habita na vida do irmão Otoniel, ele vai revelar ao irmão Otoniel as profundezas da sabedoria Glória de Deus. a Deus. Aleluia. Se o Espírito habita na vida do Maguinho, ele vai revelar ao Maguinho a profunda sabedoria de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Espírito Santo está na minha e na tua vida, oh glória a Deus. Aleluia. Eu fiz menção de um texto bíblico, João capítulo 16, versículo 13. Jesus disse: quando ele vier, quando o Consolador vier, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. O primeiro papel dele é nos guiar em toda a verdade. Oh glória. E nos revelará, e vos revelará o que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. A sabedoria de Deus, meus irmãos, não deixa a igreja para trás. A igreja não está, aleluia, sem entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é espiritual. O mundo está aflito, mas a igreja, louvado seja o nome do Senhor, ela sabe o seu fim. Ela sabe que há um reino glorioso para ela. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Ela tem revelações de Deus. O mundo está sem amparo, mas a igreja tem um dono. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz ainda que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha como é maravilhoso, irmãos, compreendermos a palavra do Senhor. Olha como é maravilhoso você começar a entender o que Deus tem para mim e para você. Oh glória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Os irmãos estão compreendendo? Glória a Deus. Aleluia. Ter o Espírito Santo em nossas vidas é ter entendimento do reino de Deus. É por isso que Jesus disse assim: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos acrescentarei. Por isso é que a Bíblia, irmãos, quando
Eterno, quando habita em alguém, não tem contenda, não tem fala mal de ninguém. Quando o Espírito Santo habita em alguém, não tem dissensões, não tem carnalidade, não. Tem revelação do alto, oh glória. Tem revelação do céu, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. É por isso que a Bíblia, se voltando para mim e para você que somos crentes na pessoa bendita de Jesus, é diferente. Por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras para termos comportamento diferente. Oh glória a Deus. Porque se o Espírito está em nossas vidas, temos que fazer algo, porque nós somos diferentes. Fruto do Espírito, dons espirituais, coisas desse tipo irão sair da minha e da tua vida. Jesus disse que numa fonte de água doce não pode sair outra água. É assim? Oh, glória a Deus. Você está compreendendo? Glória a Deus. Ensinamento doutrinário, irmãos. É ensinamento para nós colocarmos nossa vida no altar. Para você tomar posse daquilo que Deus tem para mim e para você. Oh, glória. A Bíblia ainda diz, irmãos, que nessa sabedoria a gente diz, olha, os homens confiam nos carros, outros confiam nos cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isso é sabedoria de Deus, meu irmão. Isso é sabedoria de Deus. É o Espírito Santo que está dizendo, meu Deus é poderoso para operar nessa noite na tua vida. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus. Essa sabedoria, irmãos, é do alto. Ela é de alto nível, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ela é de alto nível. E ela é concedida por Deus para quem Ele quer. Para quem Ele quer. Aonde Ele quer. E quando a sabedoria humana é insuficiente para resolver tal coisa. Essa sabedoria é gloriosa, ela vem do alto, oh glória, ela vem de Deus. Agora, não é de qualquer maneira. É com ordem e com ordem decente. A sabedoria de Deus, ela vem na necessidade existente, no local existente, quando falta a sabedoria humana, que não tem como solucionar o problema. Nós falamos aqui em Atos, capítulo número 6, e capítulo 15 também, de Atos. O Espírito vai operar ali naquelas duas ocasiões, porque a sabedoria humana era falha para tratar as coisas de Deus. Ei, não adianta trabalhar com a igreja que é espiritual com pensamento carnal. A igreja é espiritual. Agora tem a igreja organização, que era nós mexendo nas cadeiras, mexendo no portão, mexendo no coelho. Você quer a igreja organização? O pastor mexe ali, mexe lá. Mas a igreja organismo, ela é espiritual, e todo aquele que trabalhar com essa igreja de forma física sofrerá grandes danos, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver alguns exemplos desse dom agora em execução, já que, como nós falamos aqui nessa noite, nós vamos ver aqui, eu citei 3 exemplos aqui no Antigo Testamento, desse dom, dessa sabedoria que Deus dá para justamente exercer situações que a sabedoria humana foge. A primeira situação aqui, irmãos, que nós separamos aqui foi Êxodo, no capítulo 36, quando Moisés precisava fazer as medidas do templo, do tabernáculo. Moisés precisava executar as medidas precisas do tabernáculo. Então Moisés recebe de Deus entendimento para compreender como deveria se fazer todas as medidas, quantos côvados deveria usar do lado, para cima, para baixo, enfim, a sabedoria que Deus deu a ele, capacitou, dotou ele sabedoria para compreender, porque se fosse de uma forma humana, ele jamais poderia fazer. Nós vamos ver também Noé sendo grandemente usado por Deus nessa sabedoria para construir a arca. Noé sendo um lavrador, um agricultor, fez uma obra de um engenheiro, que hoje poucos engenheiros fazem, né? Mas dotado pelo conhecimento de Deus, você é capaz de fazer grandes coisas nessa terra, louvado seja o nome do Senhor. Você dotado pelo conhecimento e a sabedoria de Deus, você pode
vai atingir patamares que você nunca imaginou. Oh, glória a Deus. Eu nunca me esqueço do testemunho do nosso pastor. Ele foi à faculdade já com seus 50 e poucos anos. E quando chegou lá, só pessoas inteligentíssimas. E a prova muito difícil, ele disse que passou uns dias em propósito de jejum, pedindo a Deus sabedoria para passar aquilo ali, para atravessar aquele momento. E aí disse para nós, feliz da vida, que tinha ficado entre os 8 melhores. Eu não lembro o número de pessoas que tinham, mas era muita gente concorrendo à situação. E o pastor chegou entre os 8 melhores, é tanta inteligência. E ele disse que foi notado assim o conhecimento, a mente dele se abriu. Eu lembro, meus irmãos, aqui eu sou pedreiro. E eu estava trabalhando em um determinado lugar, tinha que fazer um trabalho muito difícil, uma peça muito cara. E eu fiquei com medo de quebrar a peça, fui lá, me separei assim, fiz uma oração, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, me dota de sabedoria, Senhor, para que eu possa executar esta função. E por incrível que pareça, naquele momento eu fui ali, e quando eu voltei, lá minha mente se abriu assim de tal forma que eu comecei a fazer, ainda pensei que não já tinha executado o serviço. Porque eu fui buscar sabedoria no alto, glória a Deus. Mas, irmão, para as coisas, foi para algo simples, mas você entenda que essa sabedoria nos capacita para fazer coisas físicas também, louvado seja o nome do Senhor. O tabernáculo era físico, a visão era espiritual, mas o tabernáculo era físico. Quero que o povo entrar dentro e fazer as adorações a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu lembrei aqui do testemunho que o irmão me falou em cima desse púlpito esses dias. Ele estava aqui e disse, pastor, eu não sabia fazer o regolfo, não estava com a placa do Roberto. Aí disse assim, mas eu orei a Deus e eu estou lá até hoje fazendo esse negócio. Ele disse, foi Deus que lhe dotou de sabedoria, meu irmão, para você fazer. É simples assim, o Espírito Santo está em nossa. Meu irmão, você pode fazer, você vai conseguir fazer. Agora, quanto mais espiritual, aplique na obra de Deus. Aleluia! Está em execução, Êxodo, capítulo 36, versículos 1 e 2. Moisés recebe aqui a visão. Quando José interpretou o sonho, como é que os irmãos acham que foi aquela sabedoria que Deus deu a ele, interpretar aquele sonho? Se não fosse a sabedoria de Deus, José jamais teria interpretado, nem muito menos dado aquele cálculo. A quinta parte separar para o tempo difícil que ia vir. O cálculo de pessoas, de todo ser humano naqueles dias tinha que ser feito, porque todo mundo ia ao Egito. Mas quando a sabedoria de Deus, quando nós somos usados pelo Espírito na sabedoria de Deus, nós somos capazes de ir além, meus irmãos, oh glória a Jesus. Você entende o que é isso? Ser igreja de Deus é a multiforme sabedoria de Deus. O Espírito opera na minha vida, o Espírito opera na tua vida. Nós devemos nos inclinar para buscar as coisas do alto, aleluia. O que falta às vezes de muita gente, irmãos, é não entender, não sabe onde está, não compreende quem está sobre as nossas vidas. Para abrir o coração para Deus operar poderosamente. E às vezes a gente fica sendo derrotado, fica sendo destruído, fica sofrendo situações quando a gente poderia colocar diante do Senhor um propósito, a gente poderia ir à luta, a gente poderia ir avante, enfrentar as situações e o Senhor nos dotar de dons maravilhosos para louvar a Deus, louvar a Senhor do Senhor. A minha esposa não sabia ler. E no começo da nossa fé, ela sofria muito, mas ela começou a buscar. Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá sabedoria, para mim ler a tua palavra. E hoje já pela raça época eu tenho que ter pedido, para não ficar lendo direto a Bíblia, né? Porque ela tem que ler a Bíblia direto, né, irmão? Porque Deus deu sabedoria, virou pregadora do Evangelho. Olha aí que coisa maravilhosa. Todas as vezes que nós nos voltamos, já ganhou várias almas para Jesus. Ela, eu digo sempre brincando, que ela é a graça e eu sou a lei, né? Já ganhou muitas almas pregando. Deus usa poderosamente, por quê? Porque entendeu que é templo e morada do Espírito Santo. Eu quero que você entenda nessa noite. Deus quer te usar sobre esta terra poderosamente. Aleluia! Agora você tem que crer. Crer tão somente e verá a glória de Deus.
Não pode duvidar. Se duvidar, aí pronto. Mal não sei se é duvidar. Será mesmo? Nem nada. Diz a Bíblia que quem duvida é como as nuvens do mar. Vai. Fique constante. É por isso, irmãos, que nós trabalhamos assim, calmo, conversando. É para os irmãos poderem ter calma e ficar sentados. Não ficar alvoroçado, né, irmãos? Doutrina é assim mesmo, viu? Que é para a gente poder ficar calmo e aprender bem direitinho na palavra, devagarzinho, sem correria, sem pulo. É para a gente poder entender o que está escrito e nós tomarmos posse e começar a vivenciar em nossas vidas. Quer dizer, irmão Gil, que Deus quer me usar no dom? Eu digo, com certeza. Deus quer me usar no dom, eu digo mais, segundo a vontade dele e segundo a necessidade desta congregação. Já teve vezes de eu chegar em determinado lugar, irmãos, meus irmãos, em determinada oração que eu fui chamado para fazer, e quando eu cheguei lá, a pessoa estava durante 3 dias sem dormir, enfermas, e o Senhor disse, coloca a mão porque eu vou sarar agora. Glória a Deus. Eu colocava a mão e eu digo, em nome de Jesus, e a pessoa saiu lá, mas ela ficava dormindo. Mas também já teve dia que eu orei e me joelhei, quase que eu fazia uma carreata de joelho para ver se Deus curava e não era necessidade naquele momento. Nós precisamos ter discernimento espiritual para compreender o que Deus quer fazer. Porque às vezes tem gente dizendo, irmão me cura, mas ela está doente, mas é do pecado. A enfermidade que ela está sofrendo não é uma enfermidade da carne normal, é uma enfermidade do pecado. A gente vai lá, ora, o Senhor sabe, o Senhor cura, cadê? E o Senhor dizendo, meu filho, olha para dentro do interior, é o pecado que está matando ela aí, ó. E a gente, Senhor, cura, se tu me deu autoridade, Senhor, para me curar, tu disseste que eu botasse as mãos. É, meu filho, mas entenda. Tem gente que precisa primeiro se curar por dentro da enfermidade do pecado, aí pronto. Não é assim que o Tiago diz? A oração do justo vai ter seus efeitos? Tiago diz que a oração da fé sarará o enfermo. Mas o enfermo que pecou será perdoado. Ó, o enfermo lá não é porque é uma enfermidade comum do dia a dia, é uma enfermidade por causa do pecado. Enfim, momentos em que Deus vai usar a igreja em dons maravilhosos. Eu estava no comum e por umas 2 vezes alguém era levantado na igreja e ia até a mim. Aí disse, olha, assim manda dizer o Senhor para você. O que é aquilo ali? O dom da ciência. Mas para nós entender, eu quero que você entenda, para quando você vê a manifestação da igreja, você compreender o que é que está acontecendo, qual é o Espírito que está operando. E só vai saber quem conhece. Quem não conhece pela palavra não dá para saber nada. Não dá para saber qual é o Espírito que está operando na igreja, se nós não aprendemos o que a Bíblia diz, como é que ela nos ensina quem deve orar. Então olha que maravilhoso, é um monte de sabedoria que Deus está dando, Deus quer usar a igreja para isso, louvado seja o nome do Senhor. Vai vir um tempo difícil aí, Deus vai dar sabedoria a José. O bom disso, irmã, é que Deus te usa, e Deus te abençoe por causa disso. Deus vai te abençoar poderosamente por causa disso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salomão, com esse seu reinado, estava com dificuldade, mas Salomão disse, Senhor, me dá sabedoria para me julgar o teu povo é um povo grande. Aleluia. Aí, em dado momento, veja bem como é que acontece. Olha o dom. Salomão está aqui, e uma mulher diz, olha, esse filho aqui é meu. E a outra diz, não, esse aqui é meu. Aí, como é que ia saber? Naquele tempo tinha exame de DNA. Está lá as 2 mulheres brigando. Cada uma mais confiante. A criança era pequena, não sabia dizer quem era a mãe. As 2 moravam juntas. Se colocasse a criança no colo de uma, ela não ia estranhar. Se colocasse no colo da outra, também não ia estranhar. Então Salomão olhou para as situações aparentes, visíveis, e não deu para identificar nada. E agora? Aí o Espírito Santo vai, dota o homem de sabedoria, e ele diz, pega uma espada, corta a criança. Naquele momento todo mundo chocou. Vamos repartir as meninas aqui. Vamos ver pior do que nós, que estamos brigando pelo menino. Aí a mãe, cheia de amor pelo seu filho, e uma mãe prefere o filho vivo do que o outro, né, irmão? A mãe se crê.
abriu mão do próprio filho. Aí Salomão entendeu. Paulo, você percebeu? Muitas das vezes no seu dia a dia você vai precisar do dom da sabedoria de Deus para você se sobressair de situações. Agora, temos que parar e dizer: Senhor, tua vida em mim, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um entendimento sobre o que está acontecendo na minha vida, para onde eu estou indo, o que está acontecendo. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê uma luz, me dê um entendimento. Aleluia. Aí o Senhor diz: agora você fez a coisa certa. Você me clamou, você parou e você esperou. Vamos ali e responder. E ainda mostrar-te coisas grandes que ninguém sabe. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Salomão tinha pedido sabedoria, Deus deu a ele sabedoria, largueza de coração, para ele compreender todas as coisas. Ei, meus irmãos, quando Paulo fala dessa multiforme de Deus, que é a igreja, meus irmãos, se nós tivermos noção do que está esperando nossa busca, do que está esperando para que nós pudéssemos, olha, um tem um dom de língua, outro de doutrina, outro de ensinamento, outro levanta com revelação, porque todos estão buscando um dom para a edificação uns dos. Estava acontecendo aqui que Paulo está corrigindo essa postura. É porque alguém tinha todos os dons, a igreja tinha todos os dons. Mas alguém dizia: olha, eu tenho um dom de profecia, o outro não é, mas eu tenho um dom de curar. E o dom não é nosso. O dom é do Senhor para o exercício da função ministerial na terra, louvado seja o nome do Senhor. E eu digo aos companheiros aqui, os irmãos: irmão, quando nós estamos no culto, o irmão está na portaria, o irmão fica logo em jejum, consagre a Deus a sua portaria, para que o Senhor te use logo na entrada. Do que for necessário, uma exortação, uma doutrina, um ensinamento, uma revelação de Deus. Mas os irmãos são dotados de dons, os obreiros são dotados, a igreja é dotada de dom, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós precisamos entender isso. Pessoas que vêm, elas vêm para receber algo, quando elas chegam aqui, tem algo de Deus para a vida delas, pão do céu para a vida delas, louvado seja o nome do Senhor. Através de quem? De vaso de barro, como eu, como você. Vaso de barro. Mas a glória é dele, louvado seja o nome. O poder é dele, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ver o Novo Testamento? Esse dom, o dom, ele fica incoerente se a pessoa for uma pessoa dotada de dom, por exemplo. Vamos para Colossenses capítulo 4. Se você puder ir comigo, eu agradeço. Gentileza. Está tendo uma compreensão aqui acerca do que está dizendo o texto. Ao que é que o apóstolo Paulo vai indicar para os Colossenses, capítulo 4, versículo 5: andai com sabedoria para com os que estão de fora, tenido tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Paulo diz: ande naquilo que o Senhor te colocou para ter sabedoria. Ande para com os que estão de fora com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que nós temos visto, irmão? A gente encontra volta e vê alguém que não usa a sabedoria de Deus, né? Está na esquina com alguém falando coisas que não convém falar, né? Às vezes falando até da igreja, você já deixa a igreja falar. É porque a igreja não fala nada, deixa eu falar, não fala nada não. Andando com sabedoria, ao mesmo tempo, pregando a palavra. A palavra tem que ser agradável, temperada com sal. Ou seja, eu vou falar desse mundo, das coisas dessa vida, eu vou falar de Deus, vou falar do alto, vou falar do céu, porque eu já ressuscitei com Cristo. Eu sou uma nova criatura. É assim? Eu vou me encontrar com voadores ali na esquina, não ficar falando mal das pessoas. Não. Não, falar doido, mas o culto, quando foi uma pensa, irmão, foi espiritual, e a palavra, irmão, eu estava doido para falar em língua, mas não tinha ninguém que interpretasse, eu não falei. Aleluia. É assim? Tem hora que a vontade de falar em língua, mas fica parecendo falar. Na hora que Deus voltar aqui, tiver um
pregação medonha que não é? Quem já vivenciou isso? Glória a Deus. Alguém falando em língua e alguém interpretando e dizendo, olha, Deus está mandando dizer assim, assim, assim. É a multiforme. E não por que isso? Porque Deus diz, aprove a Ele. Aleluia. Assim te aprove, ó Deus. Glória a É assim Deus. que Deus quis fazer. É a multiforme sabedoria de Deus. Todos nós aqui temos utilidade na casa do Senhor. Oh, glória a Deus. Às vezes você não tem a fé suficiente para ser usado no dom de sabedoria, mas você tem fé suficiente para ser usado no dom de línguas, de interpretação, de cura, de milagres. Enfim, Deus conhece cada um de nós. Aleluia. Então Paulo diz, olha, andai com sabedoria para que vocês estejam de fora. Remindo o tempo, pregando o Evangelho de Cristo, pregando a palavra, mostrando a palavra temperada com sal. Ou seja, sal aqui, né, irmãos, é uma conservação que dá sabor também. Sal conserva, conservar e não mudar, né, irmão, do Evangelho. Cuidado com esse negócio de mudar. Cuidado, porque às vezes a gente pensa que pode mudar os povos da casa, pode mudar o Evangelho também. Não fazer o Evangelho, mas não, o Evangelho não pode ser mudado. E a gente, nós que somos seres humanos, somos falhos nessa parte. O Senhor não muda, mas nós mudamos. A gente quer mudança, a gente se cansa, se a gente comer frango todo dia, né? Frango é demais. Primeiro que é pena já. Aí se a gente. Aí saiu o frango, apareceu um ovozinho, né? Um ovozinho. Fala, meu Deus, só ovo é todo dia, eu não aguento mais. É assim, a gente fica insatisfeito, a gente quer mudança. Agora o Evangelho não. O Evangelho não pode mudar porque a palavra de Deus. Eu sou meio assim, irmãos, essa coisa. Apesar de eu não ser tão velho, mas eu aprendi pela palavra que Deus está de olho nesse comportamento nosso, viu? E se a gente é crente hoje fiel, a gente deve ser cada vez mais fiel ao Senhor. É isso que Deus está esperando nosso, pelo aprendizado da palavra de Deus. Então Paulo diz, cuidado, meu irmão. Cuidado porque alguém que está fora dessa sabedoria, uma pregação que não tem essa sabedoria, uma ministração, um ensinamento, um aconselhamento que não tem a sabedoria de Deus, é muito perigosa. Tem trazido danos, tem trazido separação de casais, tem trazido fofoca, tem deixado a igreja doente. Aqui está uma das causas que eu me preocupo quando vejo o pregador da igreja. E se tiver algum dos irmãos aqui que já tem 3 formas de dirigentes, eles disseram para mim que eles não se preocuparam com chamar alguém para pregar, então sou eu mesmo nesse problema, porque comigo mesmo, eu chamo alguém, pode ser conhecido meu. Eu estou ali, meu Deus, meu Deus. Porque homem é falho. Vocês estão compreendendo isso? Eu já vi coisas acontecerem na pregação, que o cara saiu da Bíblia, da sabedoria de Deus, e foi voltando. E ele se levantou dizendo que estava tendo uma revelação de Deus, e foi num casal que disse que o rapaz estava traindo a mulher sem dar. Coisa diabólica, animal, terrena. Isso trouxe, meus irmãos, uma situação horrível para a igreja. Porque o meu irmão, coitado, todo mundo olhava para ele, será que ele está mesmo? Porque é pior, sim ou não? Jesus está na ceia. Aí Jesus diz assim, ó, um de vós vai me trair. Aí todo mundo diz, ele falou que era não? Ele disse que era não. Ela não vai ser. Será que é nós? E uma dúvida, a igreja começou a ficar olhando para o irmão, como o irmão começou a sofrer uma situação, porque a sabedoria foi terrena. Ei, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E tem gente que está disperso. Não entendeu como é que opera o dom. Como é que opera o dom do Espírito dentro da igreja, operando através dos irmãos. A gente tem que estar ligado nisso. Eu não tenho problema com isso, irmão. Eu fico todo ligado. Ó, tem alguém falando em língua, tem alguém que vem trazer um recado para mim. Não adianta trazer um recado para mim em línguas. Eu não sei que Deus me dá que não dou interpretação na hora. Até gente chegou para mim e ficou plá. Não entendi nada. Aí fica olhando para ele, falou. A Bíblia diz que o dom da sabedoria ela vem, meu filho, assim diz o Senhor. O seu tempo aqui nessa congregação é bem pouquinho. Eu estou lendo pouco, o que aconteceu comigo aqui no grupo. O outro chegou e disse, meu filho, se ajeite, se apure. O Senhor manda te dizer que daqui a pouco, 2 dias, 2 mensagens, pronto. Você vai sair de republicano. É assim que funciona. E eu fiquei lá, cheguei na congregação, me sentei um dia, estava visitando. A irmã Nilda, na época, o irmão José era o dirigente. A irmã Nilda estava
dinâmica, com as plaquinhas. E aquela frase falou comigo. Quando eu sentei lá na cadeira, o Espírito Santo falou: você vai ser o dirigente dessa congregação. A sabedoria de como é que eu ia saber? Quando eu saí da congregação, eu falei para minha esposa: ei, minha filha, o Espírito Santo falou comigo. Foi. Disse que não ia dirigir a congregação aqui. E ela depois falou comigo a mesma coisa. Não sei como foi que falou com ela. Eu sei que comigo falou na minha consciência, falou dentro do meu coração. Quando foi, isso foi na terça-feira, quando foi na sexta-feira, eu estava na doutrina, na saída, o pastor me chamou no corredor e disse: meu filho, vou botar a congregação na sua mão. Você quer fazer o trabalho? Eu estou aqui, pastor. Você vai para o culto. Era Deus, a sabedoria de Deus me revelou o que ia acontecer. É assim que o Espírito trabalha. Aí tem gente que está enganada, é porque o irmão falou em mistério. Aí, assim diz o Senhor para você. Pastor com encenações e vão falar com ele. Oh, meu Deus, não entende. Você está entendendo o que é o conhecimento? Quando você conhece, o camarada pode. Irmão, eu estava numa igreja certo dia, e um bichãozão assim, maior que o irmão Antônio, disse que estava no mistério, veio lá onde eu estava, e me deu um abraço. Ele me salta abençoado, ele pega a roupa e disse: certo, que roupa aguentou isso. Não, meu Deus, acorda. E me ergueu do chão, fiquei com a ponta dos pés assim, ó, no mistério. Que mistério miserável é esse? E ficou lá. Para que é isso? É para chamar evidência para a pessoa, irmão. Cuidado com isso. O Espírito Santo, quando usa o dom da sabedoria, ele usa para glorificar Jesus, para glorificar Deus e para a edificação da igreja. Não é para levar alguém para o pedestal. Não é para me dizer: irmão, eu vou me Deus. Tenha cuidado. Não. Não é isso não. O dom é para a glorificação do nome do Senhor e para a edificação dos irmãos que estão vendo o que está acontecendo. Deus está se manifestando. Aí por que não se manifestou comigo, irmão? Glória a Deus. Bem, irmão, a resposta que eu tenho é bíblica. No dia de Jesus, nem todo mundo recebia a sua cura. Mas quando alguém receber, dizer a tua fé, pronto. Você entendeu? Amém? Tiago, capítulo 3, versículo 15, Tiago diz: ei, rapaz, tem uma sabedoria aí que ela é diabólica. Ela é terrena, ela é animal. E essa sabedoria, que eu tenho um filho temeroso, essa sabedoria, ela ataca a igreja. Nós estamos na escola bíblica aqui, os irmãos estão vendo aí como é que é a sabedoria diabólica, terrena e animal. Ela tem propósito, ela ataca mesmo a igreja, ela entra bem devagarzinho. Então, cuidado com isso, tem que ser. Nós temos que fazer o quê? Andar em sabedor, porque o Espírito estará ali na tua vida. O Espírito estará ali na tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é o primeiro ponto que nós estamos escorrendo, mas nós já iremos ainda. Glória a Falarmos Deus. sobre os dons. Para nós encerrarmos, vamos ver uma manifestação de Cristo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versículo 54 e 56. Mateus capítulo 13, versículo 54 ao 56. Diz assim a palavra: e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simeão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Jesus, cheio da sabedoria de Deus, ministrando o ensinamento. O ensinamento da palavra. Nós temos que atentar para isso. Porque é dentro desse ensinamento que está disperso para mim e para você a bênção de Deus. Não é à toa que Jesus disse: olha, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e nelas encontrareis a vida eterna. Que Deus possa lhe abençoar grandemente, que você possa ter compreendido
compreender o dom da sabedoria. E para você entender que Deus quer lhe usar, seja no dom da sabedoria, seja nos outros dons, nós iremos discorrer para a gente compreender o uso dele, a forma dele, a maneira com que se utiliza e como você vai vivenciar isso acontecendo. Eu já vi várias vezes isso acontecendo. No meio da igreja. Né? Agora é um dom, irmãos. É um dom. A autoridade profética está onde? Na palavra de Deus. Tá bom? É um dom dotado para quê? Para a edificação dos outros. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. Essa é a palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Nós estamos meditando essa palavra. E guarde o nome de Deus, analise, anote, para você perceber como esse não existe, ele é visível, ele é real, ele está no nosso meio. E Deus quer usar a sua igreja poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa feita, quero louvar ao Senhor. E amanhã, meus irmãos, nós temos outro usado, né? Nosso ministério. E sábado, aliás, amanhã é sexta, né? Ah, meu Deus do céu. Amanhã é sexta, nós temos doutrina, né? Nossa sede. E sábado teremos outra usada maravilhosa. E eu não sei se eu vou estar lá, neste do Senhor. Provavelmente eu não vou estar. Por conta que eu fui convidado para o casamento, né? O companheiro aqui do grupo, que está casando, nos convidou para estar lá e provavelmente eu vou estar nesse casamento. Mas já vou definir aqui, falar, vou definir. Mas se você quiser ir, vai ser uma bênção. Eu acho que eu coloquei no grupo lá, né? O endereço, pedido, o nosso aí. É só que está sendo divulgado agora. Se você quiser participar, né? Nós vamos usar, vai ser uma bênção. Tá bom? A sábado nós temos também aqui, meus irmãos, o culto de varões, é verdade, viu? Tem culto de varões, rapaz. Os varões vão dar aqui do lado de glória, rapaz. E nós estamos contando com as flores, né? As flores também, para ajudar nós, né? No culto dela nós estamos aqui, né? Então tem que estar aqui as flores primeiro. Amém? Sábado nós temos culto de varões aqui. Sábado tem uma convocação do irmão Zé para fazer. Os varões estão convidados a Mas a Olimpíada não tem. Agora as mulheres não fazem filme, não, viu? Esse irmão Zé, mãe para ele, vai dar certo. Irmãos, eu também comprei já os materiais, graças a Deus, comprei a tinta. Está faltando mais fazer agora, né? Tem a cerâmica, tem tinta, tem tudo, cara. Tudo. Já comprou tudo, graças a Deus. Está faltando só mais reserva que está agora. Tem os rabos de banheiro, tem um cano, tem cerâmica, tem tinta, graças a Deus. Só